Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à aula de número 14 do curso de Programação Numérica em Octave. Hoje vamos falar sobre interpolação, vamos fazer interpolações aqui no Octave. Nas aulas passadas, aulas anteriores, vimos como fazer ajustes de funções, tanto ajuste linear pelo método dos mínimos quadrados, e ajustes não lineares, né? Ajustes lineares de funções não lineares e também fizemos ajustes não lineares. Bem, então a primeira pergunta, pessoal, que gostaríamos de responder é qual é a diferença entre ajustes de funções e interpolação? Tá certo? Então, olha só, quando vemos esses dois gráficos, a diferença aqui é notória, né? Qual é a curva mais adequada? Aqui no primeiro gráfico nós temos uma reta, tá certo? Que está ajustada, né, a esses pontos, aqui provavelmente pelo método dos mínimos quadrados. E aqui nesse outro você tem uma curva, tá certo? Que está também ajustada a esses pontos. Na verdade aqui a curva passa por todos os pontos. Então a primeira diferença entre ajuste de funções, né, e interpolação é que na interpolação a curva ela passa por todos os pontos, enquanto que no ajuste nós temos apenas, né, a reta ou a curva, seja lá o que for, ela não passa pelos pontos, tá certo? Bem, então, os dados exibem, no ajuste, pessoal, né, os dados exibem um grau significativo de erro, tá, ou ruído. A curva ajustada ela representa a tendência geral dos dados, enquanto que na interpolação os dados são muito mais precisos, né? Eles são muito precisos e assim o ajuste de curvas deve passar diretamente por cada um dos pontos, tá ok? Bem, então, rapidamente aqui, pessoal, vamos fazer uma rápida... Vamos relembrar rapidamente, tá certo, do nosso curso aí de cálculo numérico ou da física experimental. Ou se você ainda não conhece interpolação, também não tem problema, porque você certamente vai conseguir acompanhar. A interpolação polinomial consiste em determinar um único polinômio de grau n que passa pelos n mais 1 pontos fornecidos. Então, o número de pontos ele é sempre um a mais, tá? Uma unidade a mais do que o grau do polinômio, tá certo? Então, isso aqui é uma regra geral. Embora exista um único polinômio de grau n, que passa por n mais 1 pontos, há diversas fórmulas matemáticas para expressá-lo, tá? Então, geralmente tem a interpolação de Newton, tá certo? Lá das diferenças divididas, que a gente não vai ver aqui, nós não vamos implementar o método de Newton no Octave. Na internet eu acredito que existam códigos, né, para você fazer isso. O que nós vamos fazer é implementar a interpolação, né, pelos polinômios de Lagrange, tá certo? Esse sim a gente vai ver. Bom, pessoal, grosso modo, né, os polinômios interpoladores de Lagrange, então eles são uma reformulação dos polinômios de Newton, que evita o cálculo das diferenças divididas, e ele aqui, então, essa interpolação polinomial por Lagrange diz, então, que toda função, tá certo, de x, ela pode ser escrita como uma soma de i, de 0 até n, do produto, tá, das funções f de xi pelos respectivos polinômios de Lagrange, tá certo, de ordem i. Onde, então, o polinômio de Lagrange ele é definido como sendo o produtório, né, em j de 0 até n, com j diferente de i, x menos xj sobre xi menos xj. Então, é assim que é definido o polinômio de Lagrange. A gente vai, inclusive, daí, implementar essa fórmula lá no script, né, do Octave. Olha, pessoal, eu vou aqui dar um exemplo, né? A gente vai começar com um exemplo da interpolação linear, tá certo? Então eu tenho aqui dois pontos e tem uma curva, né, em vermelho aqui que passa por esses pontos e eu quero interpolar essa curva, né, ou esses pontos por meio de uma reta, tá certo? Então aqui tem a reta passando pelos pontos e como que eu posso achar então, né, a coordenada aqui é y, tá certo?
da minha reta para qualquer ponto x, né? Eu tenho um ponto intermediário aqui que eu gostaria de saber, né, a ordenada dele dado a sua abscissa. Então eu preciso conhecer a equação dessa reta. Para fazer isso é muito simples, porque a gente imagina aqui, né, um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui. Então, você sabe que esse ângulo aqui, esse ângulo θ, né, é igual a este ângulo aqui. E aplicando, né, a tangente de θ, que é o coeficiente angular dessa reta, isso é igual então a esse cateto vertical dividido por esse cateto horizontal. Então aqui fica y menos yk, então você faz y menos yk, dividido por x menos xk. E isso é igual, pessoal, à inclinação da reta nesse ponto aqui, ó, tá? Que é y de k mais 1 menos y sobre x de k mais 1 menos x. Então, você resolvendo essa igualdade, tá certo? Você consegue, então, isolar o y, e aí você chega nessa expressão aqui. Vale a pena você pausar o vídeo e confirmar, né, e obter, deduzir essa expressão que aqui está. Então, novamente, olha só. A gente faz y de k menos 1 menos y, dividido por x de k mais 1 menos x, e isso é igual a y menos yk sobre x menos xk. E aí, resolvendo essa igualdade, você obtém essa expressão, tá certo? Que é, então, a equação, né, dessa reta, tá certo, pessoal? Isso aqui é interpolação linear, né? É uma coisa bastante simples, né, a interpolação, na verdade. Vamos só avançar um pouquinho mais. Então, aqui está a versão linear, pessoal. Reparem que essa fórmula aqui, tá? É exatamente esta primeira aqui, onde o y, então, é o meu f1 de x. Opa! Meu y é o f1 de x. O f de x0, pessoal, o f de x0 é o yk, tá certo? Então, você tem, né, x menos x1, né, sobre x0 menos x1. Reparem que essa fórmula aqui, esse pedaço aqui, é exatamente esse aqui, tá? Só que daí no denominador lá ele trocou a ordem aqui, né? Lá está x0 menos x1, né? E aqui está x1 menos x0. Isso aqui é para faça o k igual a 0 aqui e você obtém aquela expressão lá, tá certo? E esse termo aqui também, né, é o que está lá, x menos x0 sobre x1 menos x0, tá? Então, x menos x0 sobre x1 menos x0, vezes o f de x1, que seria esse y de k mais 1. Então, é a mesma expressão, tá? Escrita aqui de uma forma um pouquinho diferente, mas é a mesma equação. Bom, a fórmula quadrática, pessoal, né, da interpolação, então, quadrática, ela está aqui. Tá? Então você vê aqui que eu tenho produtos, né, de dois binômios aqui, tá? Tanto no numerador quanto no denominador. Então aqui eu tenho três termos, tá certo? Aqui f de x0, f de x1, f de x2. É exatamente então a expansão, né, desta função aqui, tá? Onde o Li, que é o polinômio de Lagrange, é um produtório desse x menos xj sobre xi menos xj. Vou dar um exemplo, pessoal. Vamos fazer um exemplo antes e depois a gente usa lá, faz no Octave, né, a interpolação. Vamos empregar o polinômio interpolador de Lagrange de primeiro e de segundo graus para calcular, então a gente quer calcular o Ln de 2, tá? Com base nos seguintes dados. Então, para o x0 igual a 1, eu tenho o f de x0 que é igual a 0. Eu sei que para x1 igual a 4, eu sei que o valor da função f de x1 é 1,386294 e para x2 igual a 6, a função em f de x2 é 1,791759. Então, esses aqui são os meus dados, né? E aí, por meio desses dados, eu uso, então, a fórmula de interpolação do primeiro grau, ela está aqui. E aí eu substituo, pessoal. Então, eu quero no ponto... Eu quero calcular Ln de 2, então x é 2, tá? x1 é 4, né? X1 é 4. Aqui é o f de x0, que é 0, tá certo? O x0 é 1.
tá certo? E aí, fazendo essa conta, você acha aqui uma aproximação por interpolação de primeiro grau, né? 0,4620981, valor aproximado do ln de 2. É claro, se você utilizar um polinômio de segundo grau, você vai obter uma precisão bem maior para o ln, né, de 2. Então aqui está a expressão, basta substituir o x por 2, o x1 é 4, né, o x2 é 6 e o x0 é 1. E aqui tem as funções, né, fx0, fx1, fx2. Então, na verdade, a expressão ela é bastante simples, tá certo? Bem, pessoal, e agora nós vamos então para o Octave e vamos implementar, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos começar com um exemplo bastante simples, de interpolação linear, tá? Eu já salvei o script com o nome de interpolação. Vamos abri-lo aqui. Vamos achá-lo, interpolação. Interpolação.m. Tá aqui o nosso script, vamos dar um zoom para vocês visualizarem. Então, essa interpolação que eu fiz aqui é uma interpolação, pessoal, linear, tá certo? Então, aqui eu criei uma function, né? Chamei de y0, tá? Que é a saída, e ela recebe, então, né, o nome de interpolação, e aqui as entradas são x, y e x0, tá? Inicialmente, então, como o meu vetor y0 vai ser um vetor aí, né, na saída, eu pré-aloquei ele na memória, então uso a função zeros, né? E entre parênteses, ele tem, então, na linha, tá certo? Ele tem aí, ele é um vetor linha, na verdade, pessoal, então aqui vai o comprimento de x0, né, length x0, e aqui vírgula 1, porque ele vai ter uma coluna só, tá? Então ele é um vetor aí que tem várias linhas, onde o número de linhas é exatamente o número de elementos de x0. E aí aqui eu criei o laço for, né, para j de 1 até o comprimento desse vetor x0. Ele tem que, então, bem, aqui eu criei um parâmetro índice, né, que é o find de x maior que x0, de j. Esse find aqui a gente já viu esse comando, né, ele exibe todos os valores não nulos de um vetor. Aí eu também defini o índice k, né, k é o índice de 1, tá, menos 1. E aqui está a expressão, pessoal, lá da interpolação, né, de primeiro grau, que a gente viu. Essa fórmula que eu escrevi aqui é exatamente essa expressão que eu mostrei para vocês. Esta aqui. Então, y é x menos x de k, y de k mais 1. Vamos só conferir aqui. Então, x é y, né? É x0 de j, né, menos x de k. Vezes o y de k mais 1. Aí depois nós temos menos o x, que é esse meu x0, tá? De j, né? Onde j aqui vai variar desde 1 até o número de elementos de x0. Menos x de k mais 1 vezes y de k. E tudo isso está dividido por x de k mais 1 menos x de k, que é exatamente o que eu tenho aqui no denominador. X de k mais 1 menos x de k. Então, pausem o vídeo, né, copiem esse código aí e treinem, né, e implementem ele no Octave. Vou dar um exemplo para vocês, então. Vamos criar aqui na janela de comandos. Bem, o código já está salvo com o nome de interpolação. Depois é só chamá-lo aqui na janela de comandos. Vamos criar, pessoal, inicialmente alguns dados aí. Vamos chamá-los de x, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor x, então, tá? E vou mandar ele calcular o seno desses valores, tá? Inicialmente. Então aí eu vou pedir para plotar, inclusive a função seno, e aí eu vou fazer uma interpolação linear, tá? Desses dados, né? Para vocês verem como que vai ficar. Então vamos supor que o nosso x, ele varie de 0 em incrementos aí de π sobre 3,
até π, tá ok? Até π. E agora eu vou então definir a minha função y igual a seno de x. E eu preciso também definir o meu vetor x0, né? Porque reparem aqui que o meu x0 ele é uma entrada, né? Ele é um vetor, tá certo? Vamos defini-lo aqui. x0, vamos supor que ele seja aí, π sobre 6. π sobre 6 e π sobre 2. π sobre 2 e π sobre 2 e 5π sobre 6, pessoal. 5π sobre 6, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha, eu estou dando para vocês os pontos, né, x0 que eu quero que a minha função interpole, né? Ou seja, a reta, porque eu vou fazer uma interpolação linear, vai ter que passar por esses pontos aqui, né? Tá certo? π sobre 6, π sobre 3, né? E 5π sobre 6. Então, é exatamente isso que eu quero fazer. Apenas isso. Tudo bem? Bom, e agora nós vamos, então, chamar a nossa função, né, com o nome de interpolação. Então, o nome dela... Então, eu vou associá-la à variável y0. E aí eu coloco o nome dela interpolação. E aí os parâmetros, pessoal, são x, y e x0, tá certo? É assim que está, né, no código aqui. Então, y, x e x0. Então, vamos dar um Enter. Bem, aqui ele já obteve, olha, pra gente os valores de y, tá certo? Então, o y, né, para esse primeiro x0, o y0 para esse segundo x0 e o y0 para esse terceiro x0, tá? Que são aí exatamente, né, os valores, vamos ver aqui, são os valores aqui do meu f de x0, f de x1, tá certo? Né? E no caso f de x2, né? Vamos lá. Eu vou então, pessoal, agora pedir para plotar tanto o gráfico do seno e depois o gráfico dessa interpolação linear. Então eu vou dar aqui um hold on, comando hold on para deixar mais de um gráfico, né? Na mesma janela gráfica. E aí eu vou então, através do comando, vamos só aguardar um pouquinho. Através do comando fplot, eu vou então mandar imprimir a função seno. Eu posso simplesmente fazer assim, né? Seno de x, tá? Quando eu coloco a função sozinha, pessoal, como parâmetro da função fplot, eu nem preciso declará-la em cima. Eu posso colocar entre aspas simples, tá? O nome da função, a função, melhor dizendo, e aqui o intervalo, né, de 0 até π. Tá? Vamos deixar aí na cor padrão do Octave mesmo, que é a cor azul. Então tá aqui, né, de 0 até π, o gráfico da função seno. Bem, e agora eu vou então pedir para que ele plote esses pontos xy, tá? Que nós geramos aqui no início. E aí daí eu vou pedir para que ele desenhe também o gráfico, né, da interpolação, tá certo? Vamos lá. Então eu vou pedir aqui através do comando plot xy. Vamos dar o Enter. Então, olha só, pessoal, você já observou aqui que ele, né, colocou, né, a interpolação linear, tá? Só vamos fazer o seguinte, vamos marcar os pontos e também vamos marcar aqui os valores, né, que eu quero que ele mostre, que é apenas os valores de 0, π sobre 6, π sobre 3, né? Enfim, o que a gente digitou ali atrás. Bom, eu vou então, através do comando plot, então novamente, deixa eu só colocar aqui novamente, xy, vamos colocar aqui um azul escuro, estilo bolinha.
Vamos colocar o nosso marker size, um tamanho 3, tá? E o marker face color, vamos colocar também na cor azul escura, né? Vamos dar o Enter. Então, os pontos já foram marcados, tá certo? O que eu vou fazer agora, pessoal, vamos mudar a cor, né, dessa linha aqui, vamos também aumentar um pouco a espessura dela. Então, deixa eu utilizar aqui o comando plot novamente. Agora, em relação à linha interpoladora, né, então é x0, y0, tá certo? Vamos colocar uma cor vermelha. Um marker size, vamos colocar um tamanho 3, tamanho 4. E marker face color, vamos colocar aí a cor vermelha, tá bom? Então está aí, né? Melhorou um pouquinho. Vamos só mudar, pessoal, aqui os valores dos eixos, tá? Eu vou colocar então os valores mostrados em pi, em caracteres de pi. Então, inicialmente, vamos usar a função para escolher os valores que são exibidos nos eixos, tá? Essa função, então, é o comando setGCA, como nós já vimos na aula de gráficos, né? Aí aqui eu uso o comando xtick, né? Ou xtick. E eu quero que os valores que sejam mostrados nos eixos são apenas os valores de 0, né, em incrementos de π sobre 6 até π, tá? Fecho o parênteses, dou Enter, que é exatamente, pessoal, o intervalo de x aqui, né? Ou melhor, os valores de x que nós usamos. Bom, de 0 até π, mas aqui foi incrementos de π sobre 3. Ali eu pedi em π sobre 6, né? Então aqui estão os valores já definidos, mas vamos mostrá-los com o caractere grego π, e aí então nós precisamos usar uma função parecida, né, com esta, que é agora a minha xtick label, né? E aí entre chaves eu coloco, entre aspas simples, os valores que eu quero que sejam mostrados. Então eu quero que seja mostrado 0. Bem, então aqui nós já digitamos então todos os valores, né? Incrementos de π sobre 6, de 0 até π, vamos dar um Enter, pessoal. E aí vamos, olha só, né? Aqui, vamos só aumentar o tamanho desses eixos. Deixa eu dar aqui o comando setGCA, font size, vamos colocar um tamanho 20. E aí vocês observem que já melhorou bastante, né? A aparência do nosso gráfico. Então, olha só, ele está interpolando esses pontos, tá certo? Eu então interpolei esses pontos aqui em vermelho, né? E em azul também. Então, essa interpolação linear, ela é uma aproximação apenas, claro, né? Dessa função aqui, que é a função seno, no intervalo de 0 até π, tá? É claro que eu posso usar uma interpolação de mais alto grau, para me aproximar cada vez mais da função. Tá? Então, mas o básico, pessoal, de interpolação é isso, né? Interpolação linear, que a gente fez até agora. E agora, nós vamos ver como que é a interpolação por um polinômio de grau n, né? Qualquer. Vamos supor que eu tenho aqui um polinômio de terceiro grau, tá certo? E um polinômio de terceiro grau, e eu tenho 4 medidas, eu tenho 4 pontos. Então, lembrem que o número de pontos é sempre uma unidade a mais que o polinômio interpolador. Então, digamos que eu tenha lá 10 medidas para interpolar, e eu preciso utilizar um polinômio, né, de grau até 9, tá certo? É sempre uma unidade a menos, né, que o número de pontos, de dados que eu tenho. Então, quando você tem um conjunto de medidas e você quer interpolar por um polinômio, você acaba resolvendo um sistema de equações. Vamos supor que eu tenho aqui 4 pontos, tá? 4 medidas, e eu quero interpolá-los por um polinômio de terceiro grau. Então aqui eu tenho, né, o primeiro polinômio,
A1x1 ao cubo mais A2x1 ao quadrado mais A3x1 mais A4 igual a y1. Depois, para o segundo ponto, né, y2, eu tenho um outro polinômio, A1x2 ao cubo, A2x2 ao quadrado e assim por diante. Um polinômio para o y3 e um polinômio para y4. Notem que esse sistema de equações é equivalente a essa equação matricial. Então aqui eu tenho, né, uma matriz, tá certo, pessoal? Essa matriz aqui, né, é multiplicada, então, pela matriz coluna dos coeficientes A1, A2, A3 e A4. E isso dá, então, o meu vetor coluna, né, dos dados y1, y2, y3 e y4, tá certo? Então, essa equação, a gente vai implementá-la. A gente vai colocar isso lá na janela de comandos, tá? Vamos só fazer um teste aqui então, pessoal, na janela de comandos mesmo. Eu vou então fazer o seguinte. Eu vou pegar novamente a função seno, tá? E vou definir aí alguns pontos, né? E vou pedir para fazer uma interpolação, né, dessa função, desses pontos, por um polinômio de terceiro grau, tá? Então vamos lá, vamos definir aqui inicialmente os nossos dados. A gente vai mudar um pouco os dados, x. Digamos que o x aí, pessoal, seja então, né? Vamos definir aqui os valores na forma de um vetor. 0, π sobre 3, 2π sobre 3 e π. Então, esses aqui são os valores de x, tá? Vamos dar o ponto e vírgula. Vamos definir aqui a função y igual a seno de x. Eu quero que calcule, né, o seno de cada um desses valores de x aqui. E vamos também, pessoal, já definir aqui a nossa interpolação, tá certo? Vamos definir aqui a nossa interpolação, que é a seguinte, né? Eu vou definir aqui um outro vetor y. Eu vou chamar ele de y, que vai ser o seno aí de xx, né? Esse xx é uma nova variável, tá? Bom, não, eu não posso fazer isso. Eu vou ter que definir o seguinte. Eu preciso definir, claro, eu preciso definir antes o meu xx, né? O xx, pessoal, eu vou definir como sendo de 0 até π também. Vamos colocar aqui incrementos de π sobre 90, tá? Incremento bastante pequenininho até π. Isso para a gente fazer a nossa função. Agora sim, eu posso então definir a minha função y, que é o seno dessa variável xx. E para interpolação, tá, eu vou usar aqui o meu x0 com os valores aí de π, π sobre 6, π sobre 2 e 5π sobre 6. Que são os mesmos valores que a gente utilizou aí na interpolação linear, né? Então, π sobre 6, π sobre 2 e 5π sobre 6. Ora, nós queremos, então, fazer uma interpolação aqui polinomial, tá certo? De terceiro grau. Então, pessoal, nós temos que resolver uma equação matricial. Para determinar os coeficientes do meu polinômio aqui, né, que é essa matriz A, ou vamos chamar de matriz P, nós precisamos pegar a matriz aqui dos dados y, tá certo? E dividir e multiplicá-la, melhor dizendo, à esquerda pela inversa dessa matriz. Ora, essa matriz aqui é aquela matriz que a gente já nos deparamos, né, nos deparamos já na aula passada, matriz de Van der Waals, tá certo? E aí, pessoal, eu vou chamar essa matriz de A. Então, a inversa dela é multiplicada à esquerda por essa matriz.
E aí a gente vai aqui implementar então essa fórmula. A matriz A, como é uma matriz de Van der Waals, eu esqueci de falar, né, na aula passada, existe um comando, pessoal, aqui no Octave, que já faz para mim essa matriz, né, não precisa estar escrevendo ela, definindo ela. É o comando Vander. Quando a gente coloca assim, que A é Vander de X, ele já entende que a minha matriz, né, vai ser então uma matriz de Van der Waals dessa matriz aqui, né, para esses valores de x, né, de 0, π sobre 3, 2π sobre 3 e π, tá certo? Então, vamos lá. Vamos então continuar, vou dar o ponto e vírgula, e aí eu vou definir a minha equação, né, como sendo, então, eu vou chamar de P, então é a matriz A dividida, né, ou melhor, a inversa dela multiplicada à esquerda pela matriz Y, né, Y transposto. Então aqui nós precisamos colocar o ponto a aspa simples para dizer que o Y é um vetor coluna, tá certo? Então esse vetor aqui multiplicado à esquerda, né, essa matriz multiplicada à esquerda, a inversa dela, por essa matriz aqui. Bem, vamos então aqui dar o Enter e agora eu vou exibir os gráficos, pessoal. Eu vou dar aqui o comando Hold On, antes eu vou fechar. Vamos abrir aqui uma nova figura. Abrir uma nova figure. E agora sim, eu vou dar o comando Hold On, porque eu vou fazer mais de um gráfico. E agora eu vou pedir para plotar aí três coisas, tá? Vou pedir para plotar então a função seno, os pontos, né, x, y, e a minha função, né, a minha função interpolada. Então vamos lá, vamos dar o comando aqui fplot. Eu vou então pedir para que ele plote a minha função seno, né, tem que escolher o intervalo de 0 até π. Tá ok? Fecho o parênteses, vamos dar o ponto e vírgula. Vamos notar aqui, pessoal, que ele já então esboçou o seno para mim. Agora, eu vou pedir para que ele plote os pontos também, né? XY. Vou colocar aqui a cor azul escuro, estilo bolinha. Vamos colocar o nosso marker size, um tamanho, sei lá, 3. E vamos colocar a cor de preenchimento também. Azul escuro, né? Muito bem. Então tá aqui os pontos já, né, plotados. E agora eu vou pedir para que ele plote para mim a função, né, que interpola esses pontos, tá, pessoal? Mas a gente precisa antes definir essa função. Vamos defini-la aqui de forma anônima, né? Vamos chamar aqui de z. Então, é uma função anônima de qual parâmetro? Ora, agora o parâmetro aqui que eu criei é o xx, né? Esse de 0 até π, em passo aí de π sobre 90. Esse aqui é o argumento da minha função. E ela, então, pessoal, vai calcular, né, o valor do polinômio p, tá certo? Do polinômio p, para cada um desses xx aqui, que eu atribuí, né, que eu criei. Então, existe a função aqui, polyval, que nós já vimos, que faz isso pra gente, o valor do polinômio, p, né, para os valores xx, ponto e vírgula. E agora eu peço, através do comando fplot, para plotar, então, essa função de 0 até π. Vamos dar o Enter. E aqui, olha, você já observa, né, que ele plotou, né, nessa cor aqui, a função que interpola, que é um polinômio de terceiro grau. Tá certo? É um polinômio de terceiro grau. Olha só, pessoal, como que aproxima bastante, né? E principalmente perto dos pontos aqui, como que as funções elas são muito próximas, né? Então essa aqui é a vantagem da interpolação. Só vamos aqui definir os vetores interpoladores. Eu vou então dizer que y0 é o valor do polinômio, né?
polival de P em x0, tá? E eu também vou pedir para que ele plote esses pontos. Então, plot x0, y0. Vamos colocar aqui uma cor vermelha, bolinha. Vamos definir o nosso marker size como sendo tamanho 4. E a nossa cor, né, de preenchimento, vamos definir também o vermelho, tá certo? E aqui, pessoal, ele observa que ele marcou, né, os pontos, então, da minha curva interpoladora, tá? E agora a gente vai... Vamos só mudar aí os eixos, só para... Vamos finalizar o gráfico, então, os aspectos estéticos, né? Vou usar aqui a minha função setGCA. Vou definir os valores que são mostrados ali no eixo X. Então, meu xtick, vamos supor que sejam de 0 até π, em incrementos de π sobre 6. Tá bom? De 0 até π em π sobre 6. Tá ok? E agora vamos mandá-lo mostrar em forma do caractere π, né? E aí nós usamos então a função setGCA xtickLabel. Bem, já definimos aqui então os valores que eu quero que ele exiba no eixo X, tá certo? Na forma do caractere π. Só vamos aumentar aqui a fonte, né, desses valores, pessoal. Vamos colocar o comando setGCA font size. Vamos colocar um tamanho 20, ok? Então, está aí o nosso gráfico. Faltou a gente só colocar o título, né, o nome dos eixos, enfim, isso aí é na grade, né? Isso aí depois são aspectos que vocês podem fazer depois. Então, interpolamos com um polinômio de terceiro grau, tá certo? Um polinômio de terceiro grau, a função seno, tá? Então, notem aqui como que ficou boa, né? Muito boa a aproximação. E agora, pessoal, a gente vai, então, de fato, usar aqui a fórmula do polinômio de Lagrange, tá? Para a gente fazer interpolação, né? Usando os polinômios interpoladores de Lagrange. Então, aqui nós usamos um polinômio de terceiro grau, mas eu posso ter um polinômio de qualquer grau. E é isso que exatamente faz, né, os polinômios de Lagrange. Então eu tenho um sistema aqui de n equações, ou melhor, n mais uma equações, tá certo? Então o grau do polinômio é n, eu tenho n mais 1 dados, e esse sistema de equações, então eu coloco nessa forma matricial, tá certo? Multiplicado aqui pelos coeficientes do polinômio, e isso é igual à matriz, né, coluna dos dados, né, de y1 até yn mais 1. Então, suponha, pessoal, que eu tenha, então, esse conjunto de dados aqui, x e y, tá? E eu quero fazer uma interpolação, né? Por um polinômio de qualquer grau, o grau que o programa definir, tá certo? Desses conjuntos de dados, tá? Então, essa equação aqui, né, que define, então, os polinômios interpoladores de Lagrange, eu já implementei, só para adiantar, né, um pouquinho, aqui no Octave. Vamos abri-la. Eu coloquei o nome Lagrange, o código. Vamos achar aqui, Lagrange. Eu vou aumentar o zoom para vocês. Vocês podem pausar e anotar, né, copiar esse código. Então eu vou explicar rapidamente, bem superficial, esse código para vocês. Então eu criei aqui uma function chamada P, né, que é a saída, cujo nome é Lagrange. As entradas aqui, né, são x e y, os vetores, né, x e y. Tem que definir o grau do polinômio, pessoal. Então o grau do polinômio eu estou chamando de n.
que é o comprimento então do vetor x, né, length x. Aqui eu estou usando o condicional if, então se o comprimento do vetor y é diferente, tá certo, do n, então a primeira coisa, a gente tem que definir o seguinte: os vetores x e y, eles têm que ter o mesmo comprimento, tá certo, pessoal? Então, né, se não tiver o mesmo tamanho, ele vai me exibir um erro, tá? Vai dar um erro na tela. E aí finalizei o if aqui. E aí depois eu tô então... Bom, antes você faz o vetor pré-alocado, né? Pré-aloca o vetor P na memória. Então ele tem, né, uma linha e vai ter N colunas, tá bom? O vetor P. E aí aqui eu tenho o laço for, né? Então para I de 1 até N, eu tenho aqui uma variável que eu estou chamando de poll, tá? Que recebe o valor de y para a iteração i, tá? E para j de 1 até n, se o i é diferente de j, tá certo? Ele vai fazer então, né? Lembrem que esse símbolo aqui, pessoal, esqueci de comentar, né? Nós já vimos na aula de comandos lógicos, ele é a negação, né? Então é não igual, então é diferente, tá certo? E aí eu tenho a equação, tá? Aqui, ó, exatamente a equação de Lagrange, né, dos polinômios de Lagrange, tá certo? Notem aqui que eu tenho uma função, né, nova, conv, tá? O que essa função faz? Essa função, pessoal, ela faz o produto dos binômios do numerador, né, de cada finalização, de cada término, tá? Então, quando eu quero multiplicar por esses dois polinômios aqui no Octave, eu posso usar essa função conv. Então, ela multiplica, né, os binômios aqui do numerador. Vamos só achar aqui a fórmula. Eu estou, na verdade, implementando essa fórmula aqui, né? E é um produtório, né? Então, em J, tá certo? Então, aquela função dá conta, né, de fazer isso. Tá? 1 menos xj, né, polinômio, do polinômio que eu defini aqui como sendo y de i, dividido por xi menos xj. Aí finalizei o if, finalizei o comando for, e aqui tem a equação, né? P recebe P mais o valor do polinômio, e aí finalizo então o comando, eu finalizei esse for aqui, e esse último end é a finalização da minha function, tá certo? Então tá aqui o algoritmo, já está salvo com o nome de Lagrange, tá? E agora, pessoal, na janela de comandos, então, eu vou anotar essas minhas medidas da minha tabela, tá? Esses valores aqui de x e y, e eu vou, então, né, chamar a função Lagrange, tá certo? Para obter os coeficientes do meu polinômio interpolador, tá certo? Vamos, então, digitar aqui os valores. Então eu tenho inicialmente na... Bem, pessoal, então já estamos aqui com os dados, tá, digitados. São esses dados da tabela que eu transferi aqui para a janela de comandos do Octave. Vamos então, né, chamar a nossa função Lagrange. Então eu vou chamá-la aqui de P, tá? Então P vai receber então Lagrange de x e y, tá certo? Já que são as entradas, né, da minha função aqui Lagrange. Vamos então dar o Enter. E olha aqui que maravilha. Ele exibiu, pessoal, o valor dos coeficientes do meu polinômio. Olha quantos coeficientes, né, esse polinômio tem. Então aqui ele tem, vamos lá, vamos contar aqui. É o termo... Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 coeficientes, pessoal. Né? Então é um polinômio aí de 9º grau, tá certo? 9º grau, né? Que interpola esses dados aí que nós digitamos, tá? Bom, nós gostaríamos de não ter apenas o polinômio, né, interpolador, mas também gostaríamos de desenhar, né, de ver o gráfico, tá certo? E vamos então, pessoal, vamos fazer o gráfico aqui, tá certo?
Deixa eu, então, fazer o seguinte. Vamos colocar aqui... vamos criar a nossa função, né? De x e x. Vamos fazer assim. Vamos criar aqui a nossa função z de forma anônima, tá? Do parâmetro xx, que é, então, o valor do polinômio, né? Do polinômio p na variável xx, tá? Vamos lá. Bom, eu vou dar aqui o comando hold on, né? Vamos dar o comando hold on. Deixa eu só ver se... Vamos criar aqui uma nova figura, só para ele fazer uma janela gráfica diferente. Então, o comando hold on. Eu vou, então, pedir para aquele plot, pessoal, plot x e y, primeiros pontos, né? Vamos colocar aqui a cor vermelha, estilo bolinha. Aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, acho que tá bom, né? Vamos colocar assim, tá ótimo. Eu esqueci de colocar aqui, não é YX, na verdade é só Y. Então, plot XY, cor vermelha, bolinha, tá bom. Bem, então aqui você observa, né, que ele já... ele colocou na bolinha sem preencher, mas vamos deixar assim. E agora, pessoal, nós vamos, então, pedir para aquele plot, né, a nossa função interpoladora, fplot. Vamos colocar aqui a nossa função z, tá certo? No intervalo a gente coloca, né, desde o x1 até o x final, né, x_end, tá certo? E olha só, né, ele interpolou para mim, né, através de uma função aqui, de um polinômio, tá certo? De nono grau, né, cuja equação a gente viu ali na janela de comandos. Está aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho a espessura dessa linha, pessoal. Não, vamos colocar assim, vamos colocar... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o plot x, y, deixa eu só aumentar um pouco aquilo ali. Cor vermelha, bolinha. Marker size, vamos colocar um tamanho 4. E marker face color, vamos colocar uma cor vermelha também, né? O que eu errei aqui? Ah, tá. Eu esqueci de fechar aspas aqui no R bolinha, né? Então, novamente, x, y. Aqui abre aspas, fecha aspas. E agora, marker size. Colocar um tamanho 4. E marker face color, vamos colocar a cor vermelha. Pronto, agora, pessoal, deixa eu só aumentar um pouquinho. Não, acho que agora já ficou mais fácil para visualizar, né? Vocês conseguem visualizar melhor os pontos que eu tenho e a minha curva aqui, o meu polinômio interpolador, tá certo? Cuja equação você vê aqui, né? Ele mostra, na verdade, aqui na janela de comandos pra gente o valor dos coeficientes, né? Desse polinômio aqui. A gente tem aqui 10 coeficientes, tá certo? Então, muito interessante isso aqui é muito importante, né? Saber fazer, tá muito útil, né? Quando eu tenho que fazer, além de um ajuste, né, de função, também uma interpolação. E, pessoal, eu gostaria de mostrar para você uma última coisinha. Como que a gente faz para obter, né, o valor do y, né, do polinômio da minha função para certos valores de x, né, que não estão na minha tabela. Então, aqui na tabela que eu criei, de x e de y, eu posso, por exemplo, querer saber o valor do polinômio, né, para um valor que não está aqui, tá certo? Então, fazer isso numa calculadora, né,
daria trabalho, né? Já que o polinômio aqui tem muitos coeficientes. Então, simplesmente eu poderia fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui na forma de um vetor, que eu vou chamar de xx, os valores que eu quero que ele calcule. Então, para 1, para 2 e para 3,5, tá? Então está aí o meu vetor. Basta fazer o seguinte, né? A gente já viu isso. Vamos criar aqui uma variável y. É só fazer a função polival, né, que é o valor do polinômio, p para esses valores x aí, tá? E aí ele devolve para mim o valor do polinômio, né, nesses valores de x. Então 10,07 menos 203,7 e 1,83 aí. Tá bom? Muito bem, para a gente encerrar essa aula, pessoal, vamos então rapidamente ver o conceito de spline, né? E como fazer a spline no Octave. Spline também é um tipo de interpolação muito importante, né? E é muito usado. Por que spline, né? A natureza oscilatória dos polinômios de alto grau, né? E a propriedade que uma flutuação sobre uma pequena parte do intervalo pode induzir grandes flutuações sobre todo o intervalo, restringe o seu uso. Tá? Uma abordagem alternativa é dividir o intervalo em uma coleção de subintervalos e construir um polinômio interpolador diferente em cada subintervalo. Então essa é a ideia da spline. Essa aproximação de funções é chamada de aproximação polinomial por partes. E a aproximação polinomial por partes mais simples é a interpolação linear por partes, que consiste em unir um conjunto de pontos dados por uma série de retas. E a aproximação polinomial por partes mais comum usa polinômios cúbicos, né, entre cada par de nós sucessivos, e é a chamada spline cúbica, pessoal, né, que é a mais usada. Tá? Um polinômio cúbico geralmente envolve 4 constantes, né? Logo, existe flexibilidade suficiente no procedimento de splines cúbicos para assegurar que a função interpoladora seja não somente continuamente diferenciável no intervalo, mas também tem uma segunda derivada contínua. Tá? Vamos ver aqui rapidamente a spline, como que você chama, né, a função spline no Octave. Eu vou usar, pessoal, aqui como exemplo, uma função. Digamos que eu tenho uma função aí, né, seno de x sobre 1 mais x ao quadrado. E eu quero aproximar essa função, melhor que eu posso, né, interpolá-la. Então eu vou usar uma spline. Vocês vão ver que com a spline a aproximação fica excelente, tá? Muito bem. Eu vou então inicialmente definir aqui o meu x, né, o meu intervalo de x. Vamos colocar aqui de menos 4 até 4. E já vou definir a minha função, né, f, função anônima, como sendo, então, o seno de x dividido por 1 mais x ao quadrado, tá? 1 mais x ao quadrado. Essa é a minha função, pessoal. Eu já vou, então, pedir para que ele plote, tá, essa função. Antes disso, né, eu vou abrir aqui uma nova janela gráfica. Também vou dar o comando hold on. Né? Essa função aqui eu vou chamar ela de y, tá? Então, y f de x. E eu vou aqui dar o meu comando hold on, porque eu vou desenhar então os pontos, né, primeiramente. Então, plot, eu vou colocar aqui x, y, e eu vou colocar uma cor azul escura, estilo bolinha. Vamos colocar aqui um marker size 3 e um marker face color azul, né? Também marker face color azul. Bom, então está aqui o nosso conjunto, né, de pontos, tá certo? Daquela função ali, né? Da função y igual a seno de x sobre 1 mais x ao quadrado. Depois eu vou pedir para que ele desenhe essa função. E também, pessoal, agora
eu vou criar, né, eu vou pedir para ele primeiro fazer a interpolação por spline, tá? Então é muito simples, olha só, eu crio aqui uma função anônima, vou chamar ela de z, do parâmetro, para diferenciar de x, né, eu vou colocar x, né, x duplo, e o nome dela, né, é simplesmente spline, tá? No Octave aqui está como spline. E aí ela tem 3 parâmetros, né? Então o primeiro é x, o segundo é y, e o terceiro é o nosso x duplo, né? Xx, tá? Vou dar aqui o ponto e vírgula. Então essa aqui é a sintaxe básica dela, tá? E eu vou já pedir para plotar então. Então fplot, a minha função z, vou escolher aí de -4 até 4, né? Que é o intervalo de x que eu escolhi. E vou deixar numa cor vermelha. Vamos dar o Enter. E olha só, pessoal, está aqui a nossa função, né, interpolada, né, o nosso conjunto de dados, melhor, interpolados por uma spline, tá, que é uma das melhores aproximações, né, de interpolação que a gente tem, tá? Só para vocês visualizarem o gráfico da função, eu vou também pedir para que ele plote a função f. Então, fplot f no mesmo intervalo de -4 até 4. Ele vai deixar na cor azul. E tá aqui, pessoal, a nossa função, né? Reparem que na maior parte dos pontos, né, a spline ela se aproxima bastante da função, tá certo? Então, esse aí é o conceito, né, que a gente tem de spline, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, sugestões, podem escrever na seção de comentários abaixo. E nós, então, nessa aula, pessoal, encerramos essa parte de ajustes, né, e interpolação. Ainda, bom, a parte de análise de dados, nós temos que ainda estudar, né, as séries de Fourier e transformadas de Fourier, que eu vou deixar mais para frente, tá? Na próxima aula a gente vai ver integração, como calcular integrais numericamente no Octave. Então, vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.